Olá, Cassiano Bittencourt para o Compondo a Tese. Toda sexta-feira nós temos aqui no canal o Compondo a Tese, basicamente comentando o que a gente teve de mais relevante durante a semana. Tá uma semana bem puxada, bastante coisa para comentar. E aqui embaixo, na descrição desse vídeo, ficam justamente os links para quem quiser aprofundar nas matérias, dado que eu baseio em ler notícia, não sei o que, não custa nada botar os links no final, uma cacetada de podcast para expandir a cabeça aí de todo mundo, tá? A gente começa, como sempre, com um disclaimer, que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto não é, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, Lula indo para o hospital para fazer um procedimento no cérebro e aí na sequência mais um, e aí o mercado foi à loucura, reagindo de forma praticamente torcendo ali para não dar certo as coisas, né? De qualquer forma, a gente tem aí aparentemente a volta à normalidade. No que tange a situação do presidente, que hoje postou um vídeo caminhando pelo hospital e tal, disse que está tudo bem, não chegou nem a deixar a presidência, o que eu acho um pouco temerário, assim, mas de qualquer forma não deu nada de errado, então tudo bem. De qualquer forma, a gente tem aí justamente o retorno dele, não parece que teremos consequências até o momento, pelo menos, com base no que ocorreu. Tá? A inflação aqui no Brasil, passando ali um pouco na IPCA, do teto da meta em 4,87 nos últimos 12 meses, se a gente olhar a inflação ali, a abertura dela, como a gente vem vendo há bastante tempo, as pressões ali da inflação, né? A gente teve aqui dos 9 grupos pesquisados, 6 deflacionários e as pressões ali bem concentradas, especialmente em carne e passagem aérea. Tá? A carne bovina, por causa do ciclo de produção, a gente já vê algum nível de arrefecimento no preço da arroba do boi, mas de qualquer forma, o ponto é que não se resolve ciclo de produção do gado com base em aumento ou redução de juros, certo? Então assim, é um fator ali que você não consegue lidar pura e simplesmente com política monetária. Então, volto a reforçar. Além da passagem aérea, né, que é causada em parte pelo dólar, que volta a reforçar é preço. Então, é baseado ali em pressão que se tem com relação ao cenário que a gente tem aqui no Brasil, que eu, como disse várias vezes, não vejo como o apocalipse que estão vendo. Então, assim, não vejo, volto a reforçar, não vejo como a ideia aí do Banco Central de simplesmente tentar resolver na marra aumentando os juros como sendo a mais produtiva. E volto a reforçar, vejo a gente contratando aí um 180 na política monetária com a resolução das coisas e o arrefecimento desse pânico todo generalizado no mercado. De qualquer forma, temos ali, né, a inflação, o IPCA um pouco acima do teto da meta. Tá? Na sequência, a gente teve também a inflação dos Estados Unidos, que veio ali com algum aumento para 2,7% nos últimos 12 meses, o CPI, o Consumer Price Index. Isso daí mostra ali algum nível de resiliência na inflação. A gente já viu isso acontecer algumas vezes, de uma redução mais agressiva, e aí começa a titubear e aí continua reduzindo. Tá? Isso daí deve testar, essa resiliência da inflação deve acabar testando à medida que o Trump assumir a presidência no ano que vem, deve acabar testando ali o ímpeto dele de fato levar os planos que ele tem à frente de forma impetuosa, robusta, como você quiser chamar, da forma como ele falou, certo? Porque os planos dele, em uma parte considerável, envolvem ali fatores que têm claramente uma tendência inflacionária. Então a gente vai ver o quanto ele quer agradar a população e segurar a inflação em níveis mais baixos e o quanto ele quer, de fato, simplesmente fazer o que ele disse que ia fazer, independente da consequência inflacionária que tenha. A gente já viu ele voltar atrás, ele backtrack, né, dar uma recuada com relação à questão do aborto. Então é bem possível, vai ser um teste interessante ver o quanto ele está disposto a ir até o final com coisas que ele falou que ia fazer, que a gente já viu ele recuar anteriormente, ou tentar uma atitude ali mais populista de tentar justamente apaziguar um pouco a visão toda de deportar tudo quanto é imigrante, de tarifar tudo que é bem que vem do exterior. E aí, obviamente, eu estou exagerando aqui, tá? Mas só para dar uma ideia que são coisas que terão claramente efeito inflacionário no país ali, justamente não auxiliando nessa redução contínua do CPI. Tá? Passando à frente, a gente vê o Banco Central justamente com um aperto de 1 ponto percentual para cima na Selic, tá? E aí já prevendo mais 2 aumentos, o que bota bastante pressão no governo para justamente ir com mais força na resolução do fiscal. Tá? E volto a reforçar, não vejo como a atitude das mais casadas ali com os indicativos que a gente tem da inflação e casado aí com a economia como está reagindo. Tá? Justamente não vejo esse cenário apocalíptico todo. Nessa semana a gente teve o varejo alcançando ali nível recorde em outubro, tá? Crescendo bem acima do esperado, crescendo de forma muito positiva e bem acima do esperado. Isso daí sem causar pressões inflacionárias com isso. Quando a gente vê a inflação, quando a gente abre a inflação, a gente vê que não é daí que vem a inflação. Tá aí a prévia do PIB registrando, IBCBR, chamado de prévia do PIB, registrando aí uma alta
de 0,1% em outubro, esperava-se uma queda de 0,2%. Então, assim, nada grande, mas diferente da dinâmica que se veio esperada. E aí você fala, Cassiano, mas como é que a economia está crescendo 4% pelo PIB nos últimos 12 meses? Você tem aqui outubro dizendo que continua um crescimento mesmo que pífio, você tem varejo estourando, você tem... Qual é a outra aí que a gente teve? E desemprego nas mínimas e não tem pressão inflacionária. É só você olhar a abertura do IPCA que você vê de onde é que vem as pressões inflacionárias. Como eu falei ali, 6 dos 9 grupos pesquisados ali deflacionários. Certo? A gente tem pressão inflacionária especificamente em várias questões. Dessas questões, a gente viu aí várias dessas exógenas ou dependentes de questões que não se resolvem com juros. Por exemplo, o ciclo de crescimento do gado. Não o ciclo de mercado do gado, o ciclo de crescimento do animal. Certo? Que você tem mais investimento e bota o animal para crescer. Aquele animal ele leva 3 anos de ciclo, 2 anos de ciclo, certo? Dependendo aí do que você está falando. Mas tem ali um ciclo mais alongado de crescimento e você acaba tendo reflexos de decisões tomadas lá atrás, lá para frente, certo? De modo que não é uma coisa que vai se resolver com juros. Preço de passagem aérea, mesma coisa. Combustível, que foi o ponto tempos atrás, mesma coisa, certo? O combustível está contado aqui uma vez que o acumulado entra nesses últimos 12 meses, certo? Da inflação. Então, assim, volto a reforçar, a gente tem sinais de uma economia indo bem, certo? Bem robusta, entregando bem. Mínima de desemprego, 4% PIB UDM, últimos 12 meses. O IBCBR indicando continuidade, pelo menos, da estabilidade econômica, de um não decrescimento da economia em outubro. Inflação levemente acima do teto da meta, ou seja, não é uma coisa descontrolada, e acompanhado de dados como o do varejo, por exemplo, que veio com forte crescimento, serviços também, se não me engano, veio com crescimento sem causar essa economia robusta, a pressão inflacionária. Então, volto a reforçar. Acho que tem um equívoco grande aí do mercado da leitura que estão fazendo da economia, mas a gente vai ver isso daí com médio e longo prazo, certo? Como falavam que tinha recessão lá atrás, você não tem como provar que não tem recessão até que o negócio passe. Hoje a gente vê que não tinha recessão nenhuma nos Estados Unidos, certo? Não tinha nada planejado, não era uma certeza nem nada disso. Daqui a um tempo a gente vai conseguir ver se faz sentido ou não faz sentido o que eu estou falando. Indo para os ativos que não estão no portfólio, a Asas, antiga Areas e Soma, né, a junção das duas, encerrando 4 operações, tá? Eles encerram a reversa... Cadê aqui? Bom, eu vou fazer a análise nesse final de semana de qualquer forma, aí eu entro, mas eles encerram 4 operações ali, incluindo a Desarme, a Alme, a Reversa e a Simples, tá? E botam ali no review a Ball, que eu comentei na análise da Arezzo quando compraram a operação, que não via como uma boa opção, a Paris Texas, que eu não estou por dentro, e a Troc, que é uma... Essas daí estão em revisão, né? Que é uma de roupa de segunda mão, que volto a reforçar. Como falei no caso da Enjoei, a análise do IPO que está no canal, como falei em outras análises, isso faz total sentido quando você fala de alta renda, tá? De coisas como roupas das marcas ali, estilo Iguatemi, aquilo ali é uma coisa. Para esse tipo de operação aqui, que é mais... não é uma coisa que você de fato tem um valor agregado ali de branding, de gerenciamento de marca, um valor intangível ali, de grande tamanho, de modo que eu não vejo provavelmente como positivo e devem estar entendendo isso agora. Tá? A gente passa para a direcional, que vendeu uma fatia da Riva, ainda não definida, mas que pode chegar a 400 milhões de reais recebidos, de 7,55% a 15% da Riva, que é a operação deles que opera um pouco acima do Minha Casa Minha Vida. Tá? É relevante porque é um dinheiro considerável para a operação. A CSN comentando os planos aí de investimentos para os próximos anos, se não me engano no CSN Day, tá? No dia do investidor, falando bastante de redirecionamento, redução ali de investimentos em mineração, tá? E aumento de investimentos para cimento, e agora fazendo uma compra aí relevante, tá? Uma oferta vinculante para comprar uma operadora de logística por 742,5 milhões de reais. Então, 3/4 de bilhão. Então, é uma operação relevante, não só para integrar de forma mais positiva as operações que ela já tem, mas também para poder avançar ali no campo de logística. Então, é algo que deve ter efeito aí na operação, a gente deve avaliar ela. Não sei se esse final de semana ainda consigo, porque já tem engatilhado Asas e Embraer e devem ser análises densas, tá? Mas de qualquer forma a gente deve ver ela mais cedo ou mais tarde, aí, antes do final do ano. Tá? A Aeris confirmando proposta de aquisição feita pela Sinoma Blade, ainda sem qualquer dado de valor a ser pago, de como é que vai ser, de como é que não vai ser, mas confirmando que recebeu. A Aeris, se não me engano o BTG tem participação considerável aqui, a família fundadora ali e o BTG já estavam procurando alguém para vender a operação. Tem análise mais ou menos recente no canal, 0 de interesse na operação. Tá? Uma operação que eu realmente não via como positiva desde o IPO, tá? Mas de qualquer forma, análises no canal para quem quiser olhar mais a fundo. Bradesco suspendendo o consignado do INSS,
tá? Aquela questão ali que eu comentei na análise do Banco Pan, mais cedo ou mais tarde, você mantém aquele teto insustentável para esse tipo de empréstimo, você vai começar a ter um enxugamento de oferta. A gente viu o Banco Pan, e aí, Cassiano, você falou do Banco Pan, o Banco Pan fez? Sim, tudo bem, óbvio. Mas agora a gente começa a ver outros bancos, se não me engano, o Banco do Brasil também começou a fazer isso. A gente começa a ver outros bancos, ou tem outros bancos, não sei se é o Banco do Brasil, eu vi na matéria Banco do Brasil, mas eu acho que eles erraram. De qualquer forma, outros bancos, o Mercantil, alguma coisa assim, começando a cortar esse tipo de oferta de crédito, por quê? Porque fica inviável, passa a não valer a pena a alocação de capital nesse tipo de empréstimo com aquele nível de spread muito pequeno, muito apertado e o risco de crédito envolvido naquilo. Então, volto a reforçar, pressão, mais uma pressão aí para o governo, para ou alterar aquele teto ou ver a oferta de crédito nessa modalidade enxugar completamente. E aí eles falaram, a gente cobre e tal, cobre uma OFA, certo? Eles estão com problema para financiar o Minha Casa Minha Vida porque não tem dinheiro suficiente para tirar do FGTS para financiar aquilo. E aquilo dali é um programa de fato relevante. Isso daqui é uma coisa de bem menor porte, acho eu que a gente terá mudança mais cedo ou mais tarde. Aqui tá meio que assim, você pode fazer por bem, você pode fazer por mal, mas você vai fazer. Então a gente vai ver aí se rola um olho de Tandera aí mais tarde com eles mudando a posição ou não. E por último aqui dos ativos que não estão no portfólio, o CEO da Bolsa do Rio, ali que deve começar os testes em 2025, no começo de 2025, falando que o Brasil pode ter multiplicação de bolsas. Seria uma hipocrisia dizer que só cabem duas. Eu não sei de onde é que ele tira. Me assusta o CEO de uma das bolsas falar que o Brasil, que seria uma hipocrisia dizer que só cabe duas bolsas de valores no Brasil, certo? Essa daqui já tem um volume baixo pra caramba. Se você joga 2, 3 bolsas, eu quero ver como é que vai ser o negócio aí. Não vejo qualquer racional no que foi falado, mas mostra aí justamente a fanfarronice envolvida nessa proposta. Não tem o B3 no portfólio, não tem nenhum interesse em tocar na operação agora por causa desse tipo de coisa, mas a gente vê um direcionamento aí, imagino eu, que a realidade vai acertar ele como uma pá na nuca, certo? Porque esse tipo de afirmativa aqui não faz absolutamente nenhum sentido. A ideia de que você vai ter uma cacetada de bolsa, você está simplesmente reduzindo progressivamente a eficiência do mercado financeiro. Mas eu não vou discutir esse tipo de coisa, vamos ver ele fazer, porque daqui a pouco fica eu falando aqui, não, que você não sabe, daqui a 10 meses a gente aprende que eu sabia o que eu estava falando. Então vamos deixar o cara fazer aí, ele disse que tem várias bolsas no Brasil, então vamos ter várias bolsas no Brasil. Me assusta aquele CEO tá falando esse tipo de coisa. A galera que tá injetando dinheiro naquilo ali, olha, corajosos. Passando aos podcasts, a gente tem a CBN com a Miriam Leitão. Decisão do Copom sobre a taxa de juros foi exagerada. Aqui eu botei o podcast porque ela comenta ali os vários pontos que justamente reforçam o que eu venho falando, certo? Que você tem um cenário que você está ali prevendo taxa de juros batendo ali no que bateu naquele momento Dilma lá atrás, que a condição econômica, a dinâmica do Brasil era completamente diferente, vejo como equivocado, mas volto a reforçar, vamos ver o que acontece. A política com a CBN, falando dos governadores e ministros, especialmente vários ministros desse governo, tá? Usando influência para emplacar a esposa em Tribunal de Contas, tá? Esse agora acabou de aprovar no voto secreto, não lembro agora em qual estado foi, mas é o da educação, se não me engano, Camilo Santana. É o Camilo Santana, né? Acho que é. Bom, de qualquer forma, a galera aí fazendo atrocidades, e aqui a gente vê uma lista, o Bernardo Melo Franco fazendo ali uma lista de vários desses casos, e é simplesmente absurdo, fora da casinha. Tá? O The Daily, do New York Times, falando da queda do Assad na Síria, eu não citei antes aqui a notícia, porque eu ia citar aqui com vários podcasts, então acabei não citando antes. Tá? Inside the Fall of Syria's Brutal Dictator, tá? O The Daily aqui faz um resumão da situação como um todo. O The Daily é muito bom do New York Times para fazer isso. Faz um resumão assim, da história como um todo, da operação, da coisa como um todo, e mostra o passo a passo de como chegou até lá. Então, bem interessante. E na sequência, algo que eu devo informar, é bem pesado de ouvir, tá? Um PBS NewsHour falando aí, as primeiras impressões, eles estão, assim que caiu o Assad, né, eles correram para as prisões que eram horrendas lá na Síria, tá? Para as prisões de presos políticos e gente que era contra o regime, e correram para lá justamente para tentar salvar o máximo de gente possível. E aí você vê os depoimentos das pessoas que estão lá tentando cavar, tentando achar o local como um todo e o que acontecia lá dentro, e é bem pesado de ouvir. Eu acho sempre relevante ter contato com esse tipo de coisa para entender que o mundo é o que o mundo é e não ficar com a visão fantasiosa de que não é bem assim, até porque o Lula estava dando em 2010 uma medalha, a medalha mais relevante aqui do Brasil para o tal do Assad. E aí você começa a ver ali quem era o cara e o absurdo. Não é como se fosse escondido, não é como se ninguém soubesse. Então, assim, vale a pena dar, para quem tiver estômago, vale a pena dar uma ouvida. Tá? O nome aqui é Freed Syrian Prisoners Describe the Horror They Faced Under Assad. Então, os prisioneiros liberados descrevem o horror que eles enfrentaram com o Assad.
Reuters, World News, Reuters aqui, falando sobre a dinâmica da OTAN, a Europa e a Rússia nesse momento, tá? Então descrevendo aqui NATO é a OTAN, né? A sigla em inglês, NATO and Europe's New Cold War, tá? A OTAN e a Europa e a nova Guerra Fria da Europa. Pega o passo a passo ali da dinâmica europeia nessa situação atual e de onde é que eles estão pretendendo investimentos e quais são as mudanças que eles estão fazendo, bem interessante. E aí agora, começando a aliviar, a gente passa para o Wall Street Journal Tech News Briefing, falando de tecnologia, tá? Falando ali do desenvolvimento de tecnologia de carro sem piloto, de carro autônomo, tá? Driverless, Waymo and Robotaxi Race, Waymo takes the lead, da Waymo conseguindo avançar nos Estados Unidos, de fato evoluir bem agressivamente na questão de veículo autônomo, e aí estão operando já em várias cidades, estão operando cobrando e estão conseguindo já chegar perto, ali eu não lembro se chegar perto, se já passaram, romper o break-even, né? Então estou começando a chegar naquele ponto onde a operação começa a dar dinheiro, a hora que chegar ali o negócio deslancha violentamente. Então assim, chegando perto aí da viabilidade econômica, que é uma parte, por mais inteligente e divertida que seja a ideia, a viabilidade econômica é uma parte bem relevante para que possa ganhar escala. Esse é o tipo de coisa que eu mal posso esperar para acontecer, não, assim, juro, eu sei que vai demorar ainda, mas eu não vejo a hora de ser tudo carro autônomo, mas adoro dirigir, mas assim, que vai ser bom ser tudo carro autônomo, vai ser bom. E aqui tem justamente o Tech News Briefing, bem interessante sobre isso, e a gente passa por uma série de 3 partes do What's Your Problem. Eu botei os 3 links aqui para facilitar, tá? Mas são 3 pontos de vista diferentes, de 3 áreas diferentes, falando sobre a evolução da energia fotovoltaica, certo? Parte econômica, científica e por aí vai. Pegando desde o barateamento agressivo das placas solares, como isso aconteceu, como é que foi o desenvolvimento da indústria, para onde é que a gente está indo, até a parte de engenharia, até tudo, tá? Então, primeiro aqui a Jenny Chase falando sobre How the Sun Won, como o Sol ganhou, tá? O segundo, John O'Donnell, falando sobre armazenamento de energia, e aí armazenamento de energia através de tijolos quentes, mas não é tijolo, né? É cerâmica não, é a base ali do barro e tal, não sei o que, do tijolo. Eu aqui super exibindo minha capacidade de entender o que é um tijolo. Jesus! De qualquer forma, mostrando ali como é que isso daí pode ser usado para armazenagem da energia, né? Que vem junto com o fato de ser intermitente, vem essa parte, tá? E o segundo episódio é Can Hot Bricks Save the World? E o terceiro, falando justamente daquela parte que eu comento consistentemente aqui, do uso do hidrogênio como um estoque de energia e também como combustível, tá? Então é o Rafi Garabedian falando sobre transformar a energia solar em combustível, tá? Turning solar energy into fuel. Eu acho que essa parte aqui não é só como combustível, essa parte aí talvez tenha alguma divergência aqui. Eu acho que como estoque mesmo, o próprio hidrogênio, já venho falando no canal 300 vezes, certo? É bem interessante. E aí a gente tem mais um Odd Lots, tá, da Bloomberg, falando sobre o desenvolvimento, e aí muito nerd, eu entendo, mas para quem quiser, tá, isso daqui é extra credits, isso daqui é nota, bônus na nota. Mas falando justamente sobre a problemática que tem no financiamento de uma ciência nova, de uma prática de captação de energia nova, mas nova agora sendo levada a sério, né? Que é geotérmica, não é nova conceitualmente, mas agora está começando a ser levada a sério como de fato algo comercialmente viável. Tem um projeto já rodando, tá, que acabou de vencer os 12 meses, junto da Google, e esse cara aqui é o cara que está tocando esse projeto com a Google, e ele tem uma empresa dele, e agora eles estão realmente conseguindo viabilizar a questão do geothermal, e aí justamente viabilizar financiamento para isso, e agora realmente começa a poder ganhar mais escala o negócio. É Tim Latimer on Solving the Financing Problem for Geothermal, do Odd Lots. E fechamos com algo bem mais light, tá? O The Intelligence, The Economist, daqui é para quem tiver de ressaca do negócio como um todo. A The Intelligence, do Economist, tem sempre 3 matérias, tá? A primeira é a mais aprofundada, a segunda e a terceira são sobre temas diferentes sempre, e a terceira, essa daqui é para a terceira matéria, no minuto 19:40, tá? Falando sobre... um crítico de comida falando sobre... O crítico de comida da Economist, se não me engano, falando sobre a relação entre a galera que é influencer de comida e blá blá blá, e como isso está afetando o mundo real, por exemplo, com esgotamento de estoque em certos produtos, porque fez sucesso um post, foi viral, e aí todo mundo saiu para comprar aquilo, e esse tipo de coisa. Assim, a relação entre a cultura influencer de alimentação e o reflexo disso na vida real e por aí vai. Bem interessante, bem bobinho, bem tranquilo, bem para aliviar a cabeça mesmo. Tá? E por hoje ficamos por aqui. Precisando de mim? Tô sempre no @investircomsim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada,
mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar o bolso opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos amanhã nas análises. Valeu, galera, beijão!